Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar estudando o Apocalipse? Eu convido você, sua família, seu vizinho, sua vizinha, para juntos nós estudarmos o Apocalipse. E desde já eu falo para você, se você sentir por bem estudar o Apocalipse com nosso irmão pastor Hernande Dias, com a nossa irmã cooperadora Alessandra Custódio, também é muito bom. No YouTube, cooperadora Alessandra Custódio, da IPDA. Ela é uma bênção para pregar a palavra de Deus. Puxa aí no YouTube, puxa aí o canal dela. É uma bênção para pregar a palavra de Deus. O nosso irmão Hernande Dias também, Deus usa. Todos nós somos falhos, somos imperfeitos, cheios de defeito, mas é Deus quem capacita cada um de nós. Glória a Deus. Então pegue aí uma caneta, um caderno e vamos estudar. Aqui no vídeo não dá para estudar muito, mas eu te convido, estude o Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 22. Jesus está às portas para arrebatar a tua igreja a qualquer momento. Eu vou ler aqui Apocalipse 1 e o verso 4. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João e as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Quem é que era e que é e que há de vir e será eternamente. É o nosso Deus, é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que morreu no Calvário para te libertar, para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância, para nos capacitar para fazer a tua vontade, para nos capacitar para deixar o engano, deixar o pecado, para nos capacitar para nós renunciar a nós mesmos por amor a Ele, por amor ao Evangelho, por amor à nossa alma. Então aqui está falando dedicação às 7 igrejas da Ásia. Então Deus revelou para João o que iria acontecer no final dos tempos, para que ele passasse para as 7 igrejas da Ásia e passasse para vocês e para mim também. Glória a Deus. Então vamos ler Apocalipse 2 e o verso 8 em diante. Segunda carta à igreja de Esmirna. O anjo fala à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto e o que reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. O que foi morto, mas reviveu. Quem foi morto e reviveu? Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras, o verso 9. Eu sei, ele está falando aqui conosco. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Eu sei as tuas obras, tribulações e pobreza, mas tu és rico. Como assim? Pobreza, mas tu és rico. Porque se você tem a graça de Deus, se eu tenho a graça de Deus, se eu reconheço Cristo como Salvador da minha alma, eu sou milionária, eu sou rica. Eu sou mais rica do que os ricos que têm muito dinheiro, que têm muita fama. Aquele que faz a vontade de Deus, esse verdadeiramente é rico, porque esse tem vida eterna, vida com abundância. Nem a morte vence o homem de Deus, a mulher de Deus. Como assim? Por que nem a morte vence? Porque mesmo depois de morto, ele ainda vive. A carne desce ao pó, mas a alma vai encontrar com Deus. Então compensa
nós renunciar nós mesmos por amor a Cristo, abandonando esse mundo podre, abandonando essas paixões que o mundo oferece, tanta coisa linda, mas o final é treva. Vamos continuar lendo? Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Os que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Como assim? Quantos crentes hoje em dia, quantos crentes que diz que faz a vontade de Deus, que está nos caminhos do Senhor, prega a palavra, usa a Bíblia para enganar as pessoas, lê o certo e prega errado, só para enganar, só para tirar as pessoas da presença de Deus. Então Deus está falando, eu sei as tuas obras. Os que se dizem judeus, mas mentem. Quantas pessoas que se dizem evangélicos, se diz crente, mas não fazem a vontade de Deus. Vive na prostituição, vive no engano, na mentira, roubando um do outro, enganando um ao outro, traindo um ao outro, revoltado um contra o outro, e diz que serve a Deus. E diz que serve o Senhor, trapaceiro, enganador. Pega o teu carro para arrumar ali naquela concessionária, pega o seu carro para arrumar, coloca peças velhas e diz que colocou peça nova. Você coloca uma roupa na costureira, explica para ela que jeito que você quer aquela roupa. E ela fala o preço que ela quer receber. E ela faz, e quando você vira as costas, ela corta aquele tecido e faz do jeito que ela bem quer. E depois ela quer receber. Ela quer que você fique com a roupa estragada, com a roupa que você não pediu e quer receber o dinheiro. E diz que é evangélico, e diz que serve a Deus, mas vive mentindo, vive roubando, vive caluniando, falando mal uns dos outros. Será que Deus agrada dessas coisas? Eu sei as tuas obras, tribulações e pobreza, mas tu és rico. E ele sabe também da blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então, o que a palavra está falando? São sinagogas de Satanás, aqueles que vivem no engano e tentando enganar as pessoas. Corrompendo, né? Estou tentando lembrar aqui, estava até procurando aqui, corrompendo, né? Quantas pessoas que tentam corromper um ao outro, fazer com que as pessoas vivem corrompidas, ensinando as pessoas a viver na corrupção, no engano, no pecado, no erro, né? Quantas pessoas corrompidas e ainda diz que são mestres, e ainda diz que ensinam a palavra de Deus. Verso 10. Nada temais das coisas que há de padecer. Aqui está falando com o homem de Deus, com a mulher de Deus, né? Nada temais das coisas, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Assim como Satanás lançou o apóstolo Paulo na prisão por causa da palavra de Deus. Lançou Pedro na prisão por causa das curas, dos milagres que Deus usava Pedro, usava João, né? Para fazer a obra do Senhor. Aqui está falando que algum de vós será lançado também na prisão por causa do Evangelho de Cristo. Mas nós não temos que temer, porque é Deus quem vai falar por nós.
Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias para Deus são quantos dias? É muito tempo, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, aquele que vencer, ainda que ele desceu à sepultura, ainda que ele desça à sepultura e está dormindo em Cristo, ele não vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna, que é aquela morte que leva ao inferno, ao lago de fogo, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga. Não terá o dano da segunda morte. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, mas terá vida e vida com abundância. O verso 11 que eu acabei de ler. Então, nós vamos ficar só até aqui. E a gente tem que esforçar para pregar o Evangelho. Nós temos que esforçar para pregar o Evangelho, para evangelizar, para fazer a obra de Deus, para estudar a palavra, né? Enquanto Deus está nos dando a oportunidade. Às vezes alguém fala, não, mas eu sinto muito cansaço mental, eu sinto muito cansaço físico, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo evangelizar, mas é Deus que vence por você, assim como Deus está vencendo por mim. É Ele quem nos capacita. Nós somos falhos, somos imperfeitos. Como você viu aqui agora, eu gaguejando para ler, né? Leio o versículo 10, volto lá, leio de novo, que às vezes não gravei, né? Mas é Deus quem faz a obra. Ele está vendo meu coração, Ele está vendo teu coração, Ele sabe de todas as coisas e é Ele que nos capacita. Então estude o Apocalipse. Deus abençoe. Como eu falei para vocês, estude o Apocalipse comigo, com o nosso irmão pastor Hernandes Dias, com a nossa irmã cooperadora Alessandra Custódio, da IPDA. Vai lá, Alessandra Custódio. É uma bênção para pregar a palavra de Deus também. Então vamos agradecer? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Nós te agradecemos por essa palavra, por essa bênção, por esta vitória, meu Deus. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Dá força para o teu filho, para a tua filha, estudar a Bíblia, não só a Bíblia, mas também, Senhor, todo o Apocalipse. Confirma, meu Deus, a vitória das tuas mãos, em nome de Jesus. Então, estude o Apocalipse. Esse é o último livro da Bíblia, né? O fim dos tempos. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.